O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado a ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava em suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No domingo passado, a apresentação de Jesus se deu sob o véu do milagre, as bodas de Caná. Então ele se apresenta, mas ele se apresenta através de um milagre, a transformação daquele casamento. Hoje, no terceiro domingo do tempo comum, ele se apresenta pessoalmente, na sinagoga de Nazaré, na sua terra, onde ele tinha sido criado. Ele então mostra, ele diz quem ele é e para que ele veio. Primeiro é preciso entender o que era uma sinagoga, para entender o que Jesus está fazendo nesta cena do Evangelho. Quando o povo de Deus foi feito cativo na Babilônia, e os judeus se espalharam por toda a região, no retorno a Jerusalém, a comunidade judaica já não mais dependia única e exclusivamente do templo, onde os sacerdotes realizavam os sacrifícios. Mesmo porque o templo tinha sido destruído. Lembre-se que no cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor, os babilônicos destroem o templo de Jerusalém. Na volta a Jerusalém, eles estão reconstruindo o templo, para que se volte a dar o sacrifício no templo. E os sacerdotes e o governador, de um modo especial, o sacerdote na época era Esdra, o governador era Neemias, eles estão trabalhando juntos para a reconstrução do templo. Enquanto o templo vai sendo reconstruído, eles encontram nos destroços do templo a lei de Deus, a Bíblia do Antigo Testamento, a Torá, o que nós católicos chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Claro que eles não encontraram um livro, eles encontraram os pergaminhos. Era assim que se escrevia na época. Então eles encontraram Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é a lei de Deus. O espanto,
A alegria foi tamanha, que vocês viram, eles lendo a palavra de Deus para o povo, depois de dela ser encontrada. E esse texto ele vai ser copiado e ele vai se espalhar para as regiões distantes, onde as pessoas não podiam chegar até o templo. Compreende isso? Esse lugar onde a palavra, o texto chega para ser ouvido pelo povo, esse lugar, esse edifício é que se chama sinagoga. Então a sinagoga é o lugar onde eu posso ouvir a palavra de Deus, mas onde não há sacrifício, porque o sacrifício fica reservado para o templo. No templo, os sacerdotes oficiam. Na sinagoga, qualquer leigo estudado, qualquer leigo versado na palavra de Deus, e o nome será mestre, rabi, hoje se diz rabino, tem autoridade, eles não são sacerdotes, tem autoridade para ensinar, para fazer um estudo da palavra de Deus. Isso é a sinagoga. E é nesse lugar que Jesus, então, hoje, no Evangelho, se encontra. Quando você vê o povo de Deus ouvindo de novo, pela primeira vez, o texto da Bíblia, que coisa linda. O texto diz assim, da primeira leitura, ele diz que o povo de Deus ouviu a palavra da manhã, do alvorecer do dia, até o meio-dia. Vocês imaginam isso? De manhã cedinho, 6 da manhã, 7, até meio-dia, ouvindo o texto da palavra de Deus. Na missa tem gente que não aguenta ouvir meia hora. Acha comprido. 3 leituras. Eles ouviram ininterruptamente todo o texto da Torá. Dizem que enquanto se lia, e o Neemias, o Esdra, que cuidaram de tudo para que o povo ouvisse, foi feito um estrado de madeira, abriu-se o pergaminho solenemente, a leitura foi feita de modo ritual, o povo respondia amém, amém, houve cenas de prostração, de louvor, havia um rito. Eles não leram de qualquer maneira, ouviram de qualquer maneira, como nós católicos fazemos hoje. Tem um rito aqui. Isso aqui não é brincadeira, que você entra do jeito que você quer. Você não está na casa da mãe Joana. Isso aqui não é a sua casa. Aqui é a casa de Deus. E porque é a casa do teu pai, você tem que ter respeito pela casa do teu pai. Para o Antigo Testamento estava muito claro isso. E para o Novo Testamento mais claro ainda. Com que solenidade se ouve a palavra de Deus? Com que solenidade você escuta? Diz assim que depois de ter ouvido a palavra de Deus, o povo prorrompeu em lágrimas, em gemidos. O povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Quando ela é pregada, quando ela é lida, quando ela é anunciada. Mesmo que aqui, diante de vocês, tenhamos um padre que não saiba explicar direito, às vezes tem um estrangeiro, às vezes o sotaque não fica claro, sim ou não? Às vezes é o microfone. Você já deve ter ido numa missa em que isso aconteceu. Não interessa, é Deus falando. Não interessa, é Deus falando. Eu não estou aqui por causa de padre. Eu não estou aqui por causa da versatilidade, da abundância de glossário, de ciência bíblica, de teologia. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Claro que ajuda quando a pessoa que está aqui na frente é versada na palavra. Óbvio, mas não é por isso. E o povo de Deus, apenas ouvindo o texto, prorrompeu em lágrimas, ouvindo a palavra de Deus. Tem domingo que você vem aqui que eu não tenho vontade de fazer a homilia. Eu queria me sentar e junto com vocês pensar no que eu acabei de ler, porque não tem o que falar. Falou tudo a palavra. O Evangelho disse tudo o que tinha que dizer. Eu tinha que sentar aqui, calar minha boca e dizer, meu Deus, é para mim também. Vamos lá, vamos tentar viver, porque é isso que a palavra de Deus faz. Qual é o problema? O problema é que a Assembleia está com fome da palavra ou não? Sim, essa Assembleia aqui estava com fome da palavra de Deus, com fome do Senhor que fala. Eles ficaram no cativeiro, foram pelo menos quase 50 anos, mais de 50 anos, sem ouvir o texto integral. Eles ouviam a palavra por ouvido, por lembrança,
Sabe assim, a palavra foi transmitida por tradição, mas o texto sendo lido, a palavra de Deus sendo lida, ela é libertadora. E na sinagoga, quem não podia ir a Jerusalém até o templo, oferecer sacrifícios, se contentava com o culto da palavra, em ouvir a palavra, em adorar a Deus ouvindo a sua palavra. Contudo, depois haveria um banquete. Então sempre essa ligação entre a escuta da palavra e um banquete. Vocês viram como é que termina o texto? Agora façam um banquete, façam uma refeição. E depois que vocês terminarem, reparem se tem alguém que não tem o que comer e deem para essas pessoas o alimento para que não falte na mesa de ninguém a alegria de distribuir a palavra e a comida. Isso é a missa. Isso é uma prefiguração da missa. A escuta da palavra, primeira parte da missa, liturgia da palavra, o que nós estamos agora. Daqui a pouco o banquete, a liturgia eucarística. Mas depois que termina, e você sai daqui, e você vê um irmão aí fora passando necessidade, e você vê situações, você encontra situações que precisam de uma resposta, de um testemunho, você com a força da palavra, e com a força da Eucaristia, você sai daqui transformado para transformar outras pessoas. Amém? Isso é um símbolo no Antigo Testamento do que seria e do que é a missa. Pois muito bem, tudo isso é uma introdução. Jesus se levanta para ler a leitura. E dão a Jesus o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 2. É isso que ele lê. É interessante porque essa é a segunda leitura. Na sinagoga, a primeira leitura era da Torá, da lei, desses 5 livros. E depois, a segunda leitura, que é essa que Jesus faz, eu sei porque é de um profeta, é chamada de Haftará. Então ele se levanta para fazer a segunda leitura, desenrola o pergaminho e lê. Depois que ele lê, todo mundo está esperando o quê? Um sermão. Ele se senta, porque quando se vai pregar, uma pessoa que tem autoridade para pregar, ela não prega de pé, ela prega sentada. É interessante, no Antigo Testamento. Aliás, o Papa prega sentado, o bispo, se quiser, ele pode pregar sentado, e eu, inclusive, posso pregar sentado. Não é da nossa cultura isso, mas ele se senta e todos estão esperando que ele comece o sermão, que ele comece a explicação, que ele comece a homilia. Jesus se senta e diz as seguintes palavras: hoje cumpriu-se a palavra que vocês acabaram de ouvir. Vou repetir o que vocês acabaram de ouvir, porque eu tenho certeza que a maioria provavelmente já esqueceu. Jesus leu o seguinte trecho do profeta Isaías. Escute. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. É isso que Jesus lê. E ele diz: isso que vocês ouviram é o Messias falando em Isaías 61. Essa voz aqui falando é a voz do Messias. Jesus diz: esse sou eu. Esse dia chegou. Prazer. O Messias está aqui. Você que veio a essa missa, hoje é o dia. Não tem outro dia. Nenhum dos senhores garante que estará aqui amanhã. Nós estamos na missa de 7º dia de pelo menos uns 4 que eu vi ali dentro. Antes de entrar, eu sempre leio a lista das missas de 7º dia. E uma grande amiga nossa, do apostolado da oração, estava aqui e não está mais. Então hoje cumpriu-se esta palavra. Agora veja para quem Jesus está falando, para quem o Messias está falando.
Se ele é o Messias, ele está se dirigindo àqueles que esperam o Messias. Ele está falando isso ao pobre. Boa nova, boa notícia aos pobres. Se você se acha, não é para você. Se você se considera alguma coisa, por um ouvido e sai pelo outro. Os ricos, os que se acham, os ricos de si, os soberbos, porque essa é a pior das riquezas. É o cara que só tem a miséria de ter dinheiro. A única coisa que ele tem é dinheiro e mais nada. O pobre é aquele que sabe que ele não tem nada, porque dinheiro não é coisa nenhuma. Ajuda muito, mas também pode levar a pessoa ao inferno. Isolar a pessoa. Fazer da pessoa um servo, um escravo do dinheiro. E aí, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você vive a vida que você tem vivido, colocando Deus e o amor de Deus em segundo plano, e a sua vidinha medíocre, pobre, endinheirada em primeiro lugar. Então não foi para você. Para você ele não veio e nem vem. Porque você acha que você já tem. Porque você acha que você já comprou Deus. Você compra Deus com as suas esmolas, com sei lá o que você faz aí. Esses vão ser os inimigos de Jesus, inclusive, viu? Esses é que vão matar Jesus. É que vão querer calar a boca de Jesus. A turma da grana, a turma do poder, vai odiar nosso Senhor. Um ou outro dos ricos, e mesmo assim muito disfarçadamente, pensamos aqui no picareta do Mateus, não é? Mas é um ou outro. Zaqueu, Nicodemos, que seguiu Jesus escondido, que morria de medo de se expor. Tá cheio de gente aqui em Alphaville assim, que não gosta de se expor, que não gosta de ser mal falado, porque se apresentasse como católico, e se de fato for católico, vai ser taxado, vai ser criticado, e aí esconde, como Nicodemos fez. Corre o risco de perder algumas coisas. Boa nova aos pobres. Aos pobres. Para aquele que não é pobre, não tem boa notícia, não tem evangelho. Boa nova é a tradução de evangelion, evangelho. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Então eu reconheço que eu estou preso. Eu reconheço que eu estou cativo. Cativo do quê? Do pecado, da mentira, do egoísmo, das minhas próprias idiosincrasias, dos meus traumas. E se eu não reconheço o cativeiro no qual a vida me colocou e circunstâncias me colocaram, o evangelho não soa, meu irmão, ele não ressoa. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. E por isso, depois, daqui para frente, vocês vão ver a briga que vai ser. A briga que será. Jesus se sentou como rabi. Era um menino que tinha se criado ali em Nazaré. Vocês estão entendendo isso? É um moço que se criou ali, que estudou a palavra de Deus e que agora se senta na cadeira do rabino e diz: o Salvador, o Libertador sou eu. Durma com esse barulho. Durma. Se você acha que você não está prisioneiro de nada, que você não tem que se libertar de coisa nenhuma, imagina, me libertar de quê? Olha o santo do Paoco, está cheio dentro da igreja católica. Sim ou não? Não mato, não roubo, não faço isso, não faço... E o que faz? Nada. Não faz, não mata, não, porque é para não ir preso, né? É uma questão até de inteligência, né? Como se o evangelho, como se a palavra de Deus se resumisse a isso. Quando Jesus diz que se mata de maneira muito mais, de maneira terrível, é com os olhos, com o coração. Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está se sentando e colocando o dedo na ferida. E colocando o dedo na ferida. Vim para fazer a recuperação da vista, para dar a vista ao cego. Mas o cara acha que ele não é cego.
Então você é cego, eu sou cego. Eu não enxergo o caminho, eu não sei o caminho. Se Jesus não pegar na minha mão e não curar a minha vista, eu não vou a lugar nenhum. Eis que eu vim para fazer aos cegos, para dar aos cegos a recuperação da vista. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou cego. Se eu não reconheço a minha cegueira, então esse é o problema. Seu marido, ele não reconhece que ele é cego. Ele é um cego, mas ele não reconhece que é cego. É por isso que você tem tanta dificuldade com ele. A sua esposa não reconhece que ela é uma cega. E cega sem guia. Nem um cachorro para guiar ela tem. E aí fica dando palpite, dando opinião. Não, é por ali, é por aqui, é por tal caminho. Não, porque eu penso isso. Não, porque eu penso aquilo. Não, porque analisando. Analisando o que, seu cego? O que você vai analisar? Se Jesus não te der a luz, a visão das coisas sobrenaturais, das coisas espirituais. E é por isso que essa gente se irrita tanto conosco. Por isso que eles encrespam tanto conosco. Ah, vocês só querem ser o dono da verdade. Então eu queria te dizer que não. Eu sou um cego que fui curado e que estou sendo guiado pelo meu Senhor, que é Cristo. Essa é a diferença. Eu reconheci a minha cegueira. E o teu problema é que você não reconhece a sua. Botou o dedo na ferida. Porque os que estavam ali, os fariseus, geralmente as sinagogas eram dirigidas por fariseus. Mas também tinha sinagogas dirigidas por saduceus, por outros grupos. Essa gente se achavam os intelectuais, os entendedores, os iluminados. Entendeu? Cada um deles era um Buda na face da terra. Cada um deles se considerava o Papa da sua sinagoga. E o que eu sei? Se Deus não me desse a visão. O que eu poderia pregar para vocês se eu não tivesse recebido de Cristo Jesus? Ele veio para libertar os oprimidos, pessoas que não aguentavam mais essa religião de fachada, essa religião do legalismo, essa religião que colocava as pessoas para baixo, que oprimia as pessoas. Vim trazer libertação aos oprimidos. E aí fecha dizendo: e para proclamar um ano da graça do Senhor, o jubileu. É bom porque esse ano é o ano do jubileu. Sabe o que era o ano da graça do Senhor? Isso é um nome técnico. A cada 50 anos, em Israel, se proclamava um ano jubilar, um ano da graça. Tudo que era dívida era perdoada no ano do jubileu. Que beleza. Teu cartão de crédito, já pensou? Zerado. Não, tudo. Se você tivesse perdido, por exemplo, uma fazenda, um sítio, por dívida para alguém, a pessoa te devolvia a fazenda, o sítio. Amei. A cada 50 anos. Agora, nem todo mundo tinha sorte de nascer naquele ano, né? De estar com dívida naquela data. Quem era escravo era liberto. Era o ano da graça, o ano do jubileu. Que a igreja manteve, inclusive, essa tradição, explicando que a maior dívida não é a do cartão de crédito, viu? Eu sei que você pensa que a sua maior dívida é a do cartão. Não é. A maior dívida é daquela misericórdia, daquele amor que eu não merecia e que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Essa é a dívida. Uma dívida que é impagável. Porque os meus pecados, a minha ingratidão, levou o meu Senhor a morrer por mim na cruz do Calvário. Está decretado. Esse é o ano da graça. Esse domingo, é o domingo da graça. Está tudo perdoado, amém. Está tudo cancelado. Tudo que ficou para trás, toda a dívida, toda a miséria, todo o ataque de Satanás, toda a mentira que se levantou contra você. Se hoje você acolhe a palavra de Jesus, está proclamado na tua vida o ano da graça. Isso não é tremendo? Cada domingo, cada missa, Jesus está dizendo para proclamar o ano da graça da parte do Senhor. Eu vim para curar, sanar, cancelar a dívida que você tinha. O diabo não tem mais nas mãos
essa nota promissória de dívida. Ela foi rasgada por Jesus na cruz do Calvário. Você não deve nada a ninguém. Ponha isso na sua cabeça. Você não deve nada a ninguém. Porque a única pessoa a quem você poderia dever perdoou toda a sua dívida. Isso é tremendo. Agora vocês imaginem o incômodo de quem negociava com a culpa dos outros, que era a religião. O que a religião faz? A religião faz isso. Ela negocia com a culpa das pessoas. Por que a religião é um negócio que dá certo? Entendeu? Pequenas igrejas, grandes negócios. A dica aí, quem está lascado, compra umas cadeiras brancas, entendeu? No Walmart, e vamos embora. Vamos negociar. Religião é um negócio. Religião, porque ela lida com o que há de mais profundo, as nossas misérias, os nossos medos, o medo da morte. Sim ou não, gente? Vamos falar a verdade, para de ser falso. Religião é um troço inventado pelo homem para negociar com Deus, com os deuses. Eu disse domingo passado e repito esse domingo. Por isso que a fé católica não é uma religião. Porque aqui não tem negociação. Tem negociação aqui? Se está tudo perdoado, se está tudo cancelado no sangue de Cristo, se toda a graça, toda a bênção foi derramada sobre a igreja, a única coisa que eu preciso fazer, o único trabalho, aspas, porque não é nem trabalho, porque é Ele mesmo que faz, Ele me põe no braço e faz, é me unir à cabeça, que é Cristo, e fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Segunda leitura da missa de hoje. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Se eu quero receber a ordem da minha mente, do meu cérebro, o meu corpo vai ter que estar unido à minha mente, ao meu cérebro. Sim ou não? Meu Deus, anatomia básica. E outra coisa, não tem dois corpos. Não. Jesus não é um siamês. É um corpo, uma cabeça. E se eu estou unido a essa cabeça que é Cristo, eu pertenço ao corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Eu sou membro dessa igreja. Não tem duas igrejas, não tem três igrejas, cada uma dizendo uma coisa diferente da outra. Ou está todo mundo errado, ou só tem uma que está certa. Sim ou não? Lógica básica. Sim ou não? Meu Deus do céu, lógica básica. Terceiro é excluído. Ou é A ou é B. Não existe possibilidade entre A e B de uma terceira opção, se só há A e B. Ou está todo mundo errado, ou tem um que está certo. E quem está certo é Cristo. Quem derrama hoje graça sobre a sua vida, quem hoje lhe dá a palavra de libertação, a palavra que cura a cegueira, a palavra que tira você da opressão, Cristo Jesus. Ele e somente Ele, no corpo dele, que é a igreja. E aqui estamos nós, com toda a humildade do nosso coração. Aqui não tem homem e mulher, não tem judeu e grego, aqui não tem pobre e rico, aqui não tem ninguém que seja melhor do que ninguém. Diante do Senhor, todos somos iguais, porque pertencemos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Eu convido você então, no final desta pregação, que foi mais longa do que o comum, mas é porque a partir disso que eu disse, que eu acabei de ensinar, vem tudo que virá. Ou você crê na palavra, e a palavra é Jesus. A palavra não é um dogma, não é uma doutrina. A palavra é uma pessoa. É uma pessoa que se sentou na cadeira e disse: pronto, cheguei Brasil. Cheguei Brasil. Aquele meme do menininho. Sou eu. Vocês estavam procurando a resposta, vocês estavam procurando a saída. Sou eu. O ano da graça chegou. Então, se você crê nessa palavra, diga aí no seu coração: Senhor, eu creio nessa palavra, eu confio nessa palavra, Senhor. E eu reconheço a minha pobreza, a minha cegueira, a minha opressão, a minha miséria. Eu reconheço que eu preciso do cancelamento de todas as minhas dívidas, dos meus pecados, da minha ingratidão, da minha soberba. E tudo isso, Senhor, eu apresento diante da Tua majestade, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Creio na Tua palavra, Senhor, e sigo no caminho do Evangelho, no caminho desta boa nova,
que hoje a tua igreja proclamou e recebeu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.